Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, e eu farei a leitura do verso 21 ao 28. Mateus 16, 21 a 28 serão os versos lidos nesta noite. Mateus, capítulo 16, verso 21. Abra sua Bíblia, deixe-a aberta. Nós vamos orar ao Senhor, rogando que Ele nos abençoe também nesta ocasião em que meditaremos na sua palavra. Querido Deus, Senhor nosso, maravilhoso é o Senhor, perfeitíssimo, Santo, Santo, Santo. Em Tua presença nos encontramos e desta feita queremos rogar o favor do Senhor sobre cada um de nós, de modo que sejamos iluminados pelo Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de termos a nossa compreensão expandida, aprofundada, aumentada no que diz respeito ao Senhor e a Tua palavra. Que vejamos esse mesmo Espírito iluminador nos conduzindo também a uma vida de obediência, para que, como um servo prudente, um construtor prudente, edifiquemos a nossa vida sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra, o Verbo encarnado. Dá-me graça, Senhor, de ler, explicar e aplicar esse texto, implementando a vida de cada um de nós. Isto rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo está chegando no final da sua vida, e ele está consciente disso, ele está preso, já tinha sido julgado uma primeira vez, e tinha sido abandonado, não pelo Senhor. Ele escreve então a epístola ao seu filho na fé, Timóteo, mostrando para ele que algo glorioso o aguardava. A Paulo, o apóstolo, era a coroa da justiça. Imagine você receber uma carta onde alguém diz para você que tem algo muito especial lhe aguardando, muito especial, a coisa que você mais deseja na vida.
E eu espero que seja Cristo. Mas se você ler esta porção da Epístola do Apóstolo Paulo, você vai perceber que estas palavras estão presentes, mas elas não estão sozinhas. Antes de reafirmar a sua esperança na vida eterna e no prêmio da soberana vocação, o apóstolo Paulo descreve a sua vida nos seguintes termos: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Note bem que a esperança da glória que o apóstolo Paulo tinha veio acompanhada das dores da vida. O apóstolo Paulo não deu um salto e fez com que o seu filho na fé olhasse apenas para a glória, que ele inclusive esperava, mas ele mostrou que o caminho até lá era um caminho de combate, diário, contínuo, extenuante, doloroso, difícil. E me parece que algumas vezes os cristãos hoje estão com uma perspectiva parcial da vida cristã. E acham que a vida em Cristo, com Cristo e por Cristo, se resume apenas na expectativa da glória. E dão esse salto. E aí, eu acho que nesse sentido até cabe aquela expressão, né? Vive com a cabeça nas nuvens. Mas parece que os pés também lá. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, irmãos, nós vemos que em nenhum ponto da palavra de Deus, essa expectativa do futuro, ela vem desassociada da vida presente, das dores do dia a dia, das lutas que todos nós travamos em várias áreas da vida, dores que são inevitáveis e necessárias para que sejamos aperfeiçoados em santidade, e então nós possamos viver e agradar ao Senhor também nas dificuldades, certamente com a expectativa da glória, sempre cultivando isto, mas com os pés no chão. Nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, o apóstolo Pedro tinha acabado de fazer uma declaração gloriosa acerca do seu Redentor. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era verdade. Cristo inclusive disse que Pedro era um bem-aventurado, um homem feliz, favorecido pelo Senhor, porque foi iluminado e compreendeu essa gloriosa verdade. E logo em seguida ouviu também do Senhor: Tu és Pedro, sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Que coisa gloriosa, não é? A certeza da vitória. Logo em seguida a este evento, temos um capítulo triste na vida de Pedro, que não é a pedra da igreja, ou a pedra sobre a qual a igreja é edificada, porque senão nesse momento a igreja já teria ruído. Falei sobre isso no passado. E nós então olhamos para esse texto que lemos nessa noite e somos conduzidos a aprender uma coisa muito importante que eu queria que você não esquecesse. É que o Rei Jesus declara aos discípulos o irremediável caráter sacrificial da sua missão e as implicações desta para cada um deles. Cristo declarou para os seus discípulos o irremediável caráter sacrificial de sua obra e as implicações para os seus discípulos. Ele faz isso por meio de 3 atos. O primeiro deles, o evangelista Mateus vai mostrar que Cristo declara e mostra as implicações disso, expressando a necessidade da sua obra expiatória. Eu queria que você voltasse seus olhos comigo para entender isso. No verso de número 21, nós temos a declaração disto, expressando a necessidade de sua obra, o quê?
expiatória. Em segundo lugar, realizando uma repreensão para todo aquele que deseja impedir a sua obra. Vemos isso no verso número 22 e 23. E finalmente, concedendo uma instrução sobre as implicações da sua obra na vida do crente. Versos de número 24 a 28. Para que a gente entenda esse texto adequadamente, é necessário que você considere algumas coisas. A primeira delas, como já disse, é essa declaração que Pedro, o apóstolo, fez, acompanhada das palavras do Senhor Jesus Cristo, mostrando: olha, esta é uma verdade. Isto que você acabou de dizer, diz o Senhor, é a verdade, Pedro. A igreja precisa saber disso. Nós precisamos ter essa declaração firme. Disse Pedro aos seus discípulos, considerando a fala do Senhor Jesus Cristo, instruindo posteriormente isto à igreja. Mas há uma outra coisa importante aqui também, é que essa declaração ela foi precedida por perseguição ao Senhor Jesus Cristo. Até o momento dessa declaração, Cristo estava sendo perseguido, e em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo disse que aquilo não era necessário. Pelo contrário, ele não fugiu das perseguições, ele enfrentou os líderes, ele enfrentou as enfermidades, ele enfrentou o maligno. Então ele está aqui lidando dia a dia no seu ministério terreno, nesta condição de humilhação na qual ele se encontrava, encarnado entre nós, as dificuldades do dia a dia. E por que ele haveria de ficar isento disto? Por que ele não passaria por sofrimento? Então, quando nós entramos nesse texto, precisamos ter isso em mente. O fato de sabermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não faz com que a gente pense automaticamente que, como Filho de Deus, ele não sofreria. Na verdade, o sofrimento era o quê? Necessário. Então, o rei vai mostrar isso aos seus súditos. Como eu disse, ele vai primeiramente expressar a necessidade da sua obra. Eu queria que você voltasse os olhos para o verso 21. Diz assim: desde esse tempo, ou seja, o tempo em que essa declaração de Pedro aconteceu, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém. A primeira coisa que Cristo vai mostrar nesse texto, irmãos, é a necessidade daquilo que ele deveria passar. É interessante a forma com que Mateus é conduzido pelo Espírito Santo no escrito deste evangelho, porque ele usa esta palavra, que é a mesma que está presente em João capítulo 3, quando o Senhor Jesus Cristo diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo, senão não haveria de ver o reino de Deus. Então, quando Mateus aqui registra isso, que era necessário, ele está dizendo que Cristo estava revelando aos seus discípulos que não tinha outro modo de cumprir a sua obra a não ser fazendo o que ele fez: ir para Jerusalém e lá passar por todas aquelas aflições. Foi lá o lugar determinado pelo Senhor, e era lá que essas coisas deveriam acontecer ao nosso Redentor, o Rei Jesus Cristo. Portanto, com propriedade, Mateus registra: era necessário seguir para Jerusalém. Quando nós lemos esta porção, lembramos aqui quando o apóstolo Paulo está com os presbíteros da igreja em Éfeso, e ele diz para eles em Atos capítulo 20, olha, eu vou para Jerusalém, e eu não sei o que me espera, mas uma coisa é certa, estão me aguardando prisões, perseguições. Isso não fez Paulo arrefecer esta ida, pelo contrário, ele seguiu resolutamente, imitando ao Senhor Jesus Cristo. Então Mateus coloca aqui isto com muita propriedade. Era necessário que o rei fosse para Jerusalém. A pergunta é: fazer o quê? Passear, olhar para o templo, quem sabe adorar ao Senhor? Não, ele foi lá para sofrer. E eu queria que você pensasse nisso. Se você soubesse que tem um lugar para o qual você irá para sofrer, você iria para lá?
Iria. Olha, você vai para tal cidade. Agora lá nessa cidade, você tem sofrimento. Eu fiquei lembrando quando a gente vê Piauí, né? E Piauí não é Jerusalém. E eu amo a cidade de Teresina e o estado do Piauí, viu? E os piauienses também. É bom que se deixe, claro. Mas quando a gente veio para cá, perguntaram para a gente: o que é que vocês vão fazer lá? Perder o quê? Está doido? Vai morrer queimado. E para completar, quando eu cheguei aqui, abrindo parênteses, o pastor Sul dizia: o inferno está aqui embaixo. Você ia para um lugar que você vai sofrer. Então Cristo estava resoluto. Eu sei o que vai acontecer lá. E o que vai acontecer? Olha só, ele descreve. Primeiro, ele ia para Jerusalém, iria sofrer muitas coisas. Irmãos, não eram poucas. Aqui há um intensificador. Ele está dizendo: você vai sofrer muito lá em Jerusalém. E vai sofrer da parte de quem? Dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Era a elite da religião. Os líderes religiosos vão perseguir o Rei Jesus, o Deus, Salvador, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Você vai para ser perseguido, você vai sofrer. Não somente isso, além de sofrer, você vai para morrer. O texto diz: vai sofrer muitas coisas dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto. Porque para alguns ainda há esperança de sofrimento, né? Você vai sofrer, mas vai ficar bom. Vai escapar dessa. Para Cristo não, meu filho. Você vai para lá, irei para lá, disse o pai para o filho, mas lá você vai sofrer e morrer. Você queria isso? Você iria? Tem gente que é kamikaze, né? Entra em algumas situações da vida, sabendo que vai dar errado, por desobediência, encara e se dá mal. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela disposição que procede da compreensão da palavra de Deus em obediência a ela. É o sofrer por Cristo. Pense na situação onde você diz: eu sei que eu vou sofrer, vai ter padecimento. Pois foi isso que Cristo fez, ele submeteu a isso. Por quê? A palavrinha usada por Mateus, porque era o quê? Necessário, a sua morte expiatória. Se Cristo não passasse por isso, por esse sofrimento, por essa morte, irmãos, a sua obra não seria completa. Logo, ele não poderia salvar o seu povo. E foi isso que Mateus disse no início, que ele viria para salvar o seu povo dos pecados deles. Como ele faria isso? Dando a sua vida. É necessário. E ele começou a dizer isso aos seus discípulos. Mas aí ele diz uma outra coisa importante no finalzinho da frase. Era necessário ser morto e, olha que coisa maravilhosa está aí, que Cristo também disse aos discípulos: ser o quê? Ressuscitado no terceiro dia. Então ele está dizendo: olha, eu vou para aquela cidade, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas ouçam, eu também vou o quê? Ressuscitar. Ele está mostrando aqui a obra completa dele aqui na terra. Mas parece que os discípulos eram moucos e só ouviam o que queriam ouvir. E o que foi que eles ouviram? Só a primeira parte: sofrer e morrer. Não ouviram qual? Ressuscitar. Então, Cristo estava mostrando que era necessário o quê? Sofrer, morrer e ressuscitar para cumprir o quê? A sua obra. Eu queria que você pensasse sobre isso, no que diz respeito ao seguinte: o Senhor Jesus, quando veio à terra, ele sabia exatamente o que tinha que fazer para agradar o Pai. Ele sabia.
A pergunta que eu faço para você é: você sabe? Pastor, desde que eu me entendi por gente até hoje, eu não sei. Pois eu vou mostrar para você o que é que você tem que fazer. Na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abriram? Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Eu vou lhe mostrar. Abriram? Verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar o quê? A maneira pela qual aqueles crentes e nós hoje devemos viver e o quê? Agradar a Deus, o modo. Como eu devo viver para agradar a Deus? E efetivamente estáis fazendo, continuei progredindo cada vez o quê? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Agora, por favor, leiam juntos o verso 3. Pois esta... Pronto. O que é que Deus quer que você faça, que você viva? Para fazer o quê? Entendeu? Desenho ou está claro? Deus quer que você seja santo. A sua vida, para agradar a Deus, é uma vida que tem que ser uma vida o quê? Santa. E o que é uma vida santa? É uma vida separada. É uma vida de obediência a Deus. É uma vida onde eu não atendo aos meus desejos carnais, mas obedeço à vontade do meu Senhor, que morreu por mim e ressuscitou para a minha justificação. Essa é a vida que Deus quer que você tenha. Mas eu não quero mortificar a minha carne. Eu não quero passar pelo sofrimento. Mas é isso que você tem que fazer. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis, de ternos afetos de misericórdia. É isso. É necessário viver assim. Então, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo sabia o que era necessário fazer, Ele também nos disse o que é necessário fazer. Está aqui na sua palavra, resumido nessa expressão. Vocês já sabem a vontade de Deus. É a vossa o quê? Santificação. Nos seus pensamentos, nos seus olhares, no seu ouvidinho o que é que você ouve, com a sua linguinha o que é que você fala, com o seu coração o que é que você intenta. Essa é a vontade de Deus. Para você e para mim, meu irmão. Mas aí o que é que acontece? O rei mostra isto, mas logo em seguida, o discípulo que acabou de fazer uma declaração esplêndida e verdadeira, é repreendido, e na repreensão a ele, temos também a nossa repreensão. Veja comigo, volte novamente para Mateus 16, verso 22 e 23, ele diz assim, e Pedro, Cristo fala, agora Pedro, e Pedro, chamando-o à parte, aqui é discretamente, vem cá que eu quero te dizer uma coisinha bem particular, só para o senhor ouvir, olha que coisa, né? Muito piedoso de Pedro, não parece? Senhor, não vou lhe expor não vou lhe expor não, porque o que eu vou dizer é uma coisa tão séria, vai lhe expor, então assim, vem aqui, Senhor, que eu tenho uma coisinha para dizer ao Senhor, muito importante. O que seria mais importante do que o que Cristo acabou de dizer?
E Pedro vai, audacioso, começou a reprová-lo. Meu irmão, e qual era a reprovação? Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha o que Pedro está dizendo, a insanidade de Pedro. Que loucura! Senhor, tenha compaixão. Meu irmão Pedro acompanhou o Senhor Jesus Cristo em vários momentos onde a compaixão de Cristo foi evidenciada acima do que o homem pode ser. As pessoas gritavam para Cristo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Agora Pedro volta-se para Cristo e diz o quê? Tem compaixão, não, sofrimento não, Senhor. Agora pergunta, como que Cristo poderia salvar o seu povo sem sofrimento? Essa palavra não procede de Deus. Porque quando Deus enviou o seu Filho, Ele deixou muito claro que o Filho viria para salvar o seu povo e faria isso por meio do seu sofrimento. Tanto a sua obediência ativa quanto a sua obediência passiva na cruz do Calvário. Cristo sentiu sede, Cristo sentiu dores, Cristo foi humilhado, Cristo foi cuspido, Cristo teve angústia. Era necessário, mas Pedro dizia o que para ele? Não, tem compaixão, autopiedade, que é o que muitos têm, ainda hoje, não quer sofrer. A linha entre masoquismo, né? E a piedade é muito tênue, né? Estou dizendo que você, eu vou sofrer. Não, porque esse sofrimento que você quer buscar para ter algum benefício de Deus, não é isso que ele está dizendo, não. Mas a questão é, como Cristo ouviu isto? E o que ele fez? Quando Pedro diz para ele, tem compaixão de ti. Veja comigo agora, no verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, olha que coisa que Pedro ouviu. Primeira coisa, arreda Satanás. Por favor, não olhe para esse texto dizendo, olha, está vendo? Pedro estava endemoniado. Não, não é isso não. Pedro não está endemoniado. Ou então alguns diriam, né? Está vendo? Pedro não era nem convertido. Ora, irmão, se ele acabou de fazer uma declaração e disse que foi revelação do Espírito Santo de Deus nele, e ele era um bem-aventurado, quer dizer, salvou e perdeu a salvação, foi salvo e perdeu? Não. Então não seja incoerente com o texto. O que Cristo está dizendo aqui é que essa disposição petrina de querer repreender o Senhor Jesus Cristo caracterizava a mesma ação de Satanás registrada em Mateus capítulo 4, quando tentou o Senhor Jesus Cristo a fim de que ele abrisse mão da sua missão para atender aos rogos de Satanás. É isso que está sendo dito. Pois se você olhar em Mateus capítulo 4, vai ver quantas vezes Satanás tentou dissuadir o Senhor Jesus Cristo para que o adorasse e então abrisse mão da sua missão. E ele não faz, e naquela oportunidade é dito que Satanás se ausenta dele, aguardando a ocasião o quê? Oportuna. Então, Satanás está se valendo deste intento, desta ação carnal de Pedro. E todas as vezes que você tem uma disposição carnal, não ache que isso vem de Deus. Note bem isso. Disposições carnais vêm da inclinação do seu próprio coração e do uso que Satanás faz disso para fazer com que você se desvie do caminho de obediência ao Senhor. Então, a primeira coisa que Cristo disse para ele é o quê? Arreda Satanás. Vai para longe. Sai daqui. Por quê?
Veja só, tu és para mim pedra de quê? Você lembra que agora há pouco o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Porque tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha. Agora ele está dizendo, Satanás, ou este intento, é uma pedra de tropeço para quê? Para o cumprimento da minha missão. Então Satanás estava aqui, valendo-se disso, para tentar mais uma vez o Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele não cumprisse a sua tarefa. Você é uma pedra de tropeço. Assim são todos aqueles que se colocam no seu caminho, no meu caminho, para nos desviar da obediência ao Senhor. Você conhece alguém assim, que é pedra de tropeço? Conhece? Além daquele que você olhou no espelho? E aí ele diz, porque não cogitas das coisas de Deus e sim de quem? Dos homens. Aí ele revela o mais profundo. Essa sua fala não é uma expressão da vontade de Deus, mas é uma expressão da vontade humana. E como homem caído, jamais desejaríamos sofrer por alguém, a fim de que morrêssemos por ele. Então aqui nós temos uma repreensão. O Rei Jesus diz que sua obra sacrificial é necessária, e todo aquele que se levantasse, tal qual Pedro, seria e deveria ser o quê? Repreendido. Repreendido. Que lição preciosa para nós, não é? Quantas vezes nós encontramos pessoas no nosso caminho, que cientes da nossa missão diante de Deus, se colocam e apresentam provisões que não são divinas. E aqui eu trago a memória dos irmãos, Isaías capítulo 55, quando diz o Senhor que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Então, por mais nobre que possa parecer o pensamento humano, jamais alcançará o pensamento de Deus, porque não passarão de pensamentos humanos. Repreensão. Mas aí o Rei Jesus faz uma terceira coisa. Primeiro ele mostra a necessidade, depois ele repreende quem quer fazê-lo abrir mão desta necessidade, e finalmente ele dá uma instrução para todos aqueles que querem segui-lo, cientes de que sofrer é necessário quando se deseja servir a Jesus. Verso 24. Então, disse Jesus a seus discípulos. Então, ele repreende a Pedro particularmente, e agora diante disso, volta-se para todos os discípulos e diz o que é que deve acontecer. Eu quero que você veja atentamente. Se alguém, quem? Se alguém quem? O João, o Pedro, a Maria, o Joaquim, a Francisca, a Raimunda, o Alex, o José, quem quer? Se alguém quer vir após mim, essa expressão vir após mim, é ser discípulo, seguidor, quer seguir a Jesus, quer seguir, se alguém quiser, veja que Cristo não está implorando, tá? Se quiser, o que é que tem que fazer? Pegue sua mochilinha, bote o repositor hidroeletrolítico nela para você ficar saudável, bote sua lancheria e venha que nós vamos fazer um passeio no parque. Vamos passear. Não. Não foi isso que ele disse. Foi o que ele disse. Você quer vir após mim, você tem que fazer o seguinte: a si mesmo se negue. Uma panela cheia de bife. Hora do almoço.
O pai ora segurando as mãos dos meninos, porque se soltar eles agarram o bife. Quando ele termina de orar, que abre os olhos, os meninos estão agoniados, ele solta as mãos. Qual é a intenção desse menino? Esperar os irmãos todos pegarem, para ele ver se sobrou e pegar, ou ele pega logo tudo e nem deixa para os irmãos? Ele não quer negar a si mesmo. Ele faz até no meio do povo para ser educadinho. Mas finalmente, irmãos, o nosso coração mostra que nós pensamos em nós mesmos em primeiro lugar. Eu não quero negar. E Cristo diz logo: você tem que se negar. Você não pode fazer o que você quer para você em detrimento da vontade de Deus. Não pode. Então vamos lá. Senhor, eu quero me casar, mas não acho com quem. O que é que convém? Segunda palavra. Homem e mulher no Senhor. Não é isso? Uma só. Ou um só. Mas Senhor, é tão bonito. Pois é, mas não é seu. Mas ela é tão linda, Senhor. Mas não é seu. Mas eu quero. Aí como menino birrento bate o pé, não é? Pois é, você quer seguir a Jesus, tem que dizer o quê? Não a si mesmo. Você quer fazer isso? Quer divorciar? A Bíblia diz: ou adultério, ou deserção consumada. Mas Senhor, o amor acabou. Eu não quero mais. Ah, é? Negue-se a si mesmo. E aí? Meus irmãos, quantas coisas na nossa vida, diariamente nós somos tentados a negar e nós não queremos, mas queremos dizer que somos discípulos de Jesus. Cristo diz: meu filho, o primeiro sofrimento que você vai enfrentar não é do lado de fora. É aonde? É aqui dentro. O primeiro é aqui. Você não quer? Senhor, dou dízimo. Ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço, Senhor? Não, filho. Fidelidade. Mas Senhor, e aquela bolsa? Aquele carro? Vai a pé, fiel. É melhor do que ir de carro, infiel. Negue-se a si mesmo. Pesco na prova, colo, e tiro um 10 para meu pai se agradar de mim, sem saber que eu colei, ou chego com um 0, bem vermelho. Faz o que, meu filho? Zero na prova. Estudar mais. Mas não nega a Cristo por desobediência. Esse é o dilema que você vive todo dia, irmão, e eu também. Negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz e o quê? Minha cruz não é meu cônjuge, já disse isso. Não é? Falei isso aqui várias vezes, espero que você não esqueça, viu, irmã Sabrina? Sua cruz não é Herardo, sua cruz Herardo não é Sabrina. Sua cruz é você mesmo, meu filho. Ela é pessoal, é intransferível. É você conviver com você mesmo todo dia. Às vezes você não se suporta quando se reconhece pecador. Tendo feito isso, agora você pode o quê? Me seguir. O que Cristo está dizendo? É que a vida cristã, diariamente, é marcada por sofrimento, meu filho. Quem quer viver num parque de diversões? Quem quer viver no mundo dos sonhos? Não pode ser cristão, porque não vai conseguir um round. Mas muitos, preste atenção nisso, estão enganados e enganando, dizendo-se discípulos de Cristo e não são. Isso é muito sério, porque discípulo que é discípulo morre todo dia para si mesmo e todo dia vive para Cristo Jesus. Aí Cristo mostra a quebra do paradigma, porque quem quer viver para si mesmo quer ganhar em tudo. Então veja comigo agora o verso 25. Porquanto, acompanhe aqui na Bíblia, para você ver que é Jesus falando para você. Quem quiser salvar a sua vida, o que é que vai ter que fazer? Perder. Oh meu Deus, e agora? Eu queria tanto. Pois é, não pode. Mas quem perder a vida, por minha causa, o que é que vai acontecer? Acha lá. Deixe-me explicar isso aqui dando um exemplo. Vamos supor que você é um atleta, ok? Um atleta. Para você ter altos índices e ser vitorioso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, balada não pode. E eu não estou dizendo que crente pode ir em balada, não. Eu estou dando o exemplo do atleta. Não existe crente em balada, viu? A propósito. Nem gospel. Porque não existe balada gospel. Fecha parênteses. Então o que é que ele vai ter que fazer? Dormir cedo para acordar cedo. Ele vai ter que se abster de alguns alimentos e comer outros. Ele vai ter que treinar seguidas vezes, exaustivamente, batendo o seu tempo, as suas metas. Não é? Treinamento emocional, físico, treinamento real, para ter êxito. Ele faz isso. Na nossa vida cristã, nós temos a esperança da coroa, como o apóstolo Paulo tem. Como é o nosso treinamento aqui, meu filho? Você vai ter que abrir mão da série para ler mais a Bíblia. Eita. Talvez você tenha que abrir mão daquela viagem para estar com os santos na igreja. Eu não estou dizendo que essas coisas são em si mesmas pecaminosas. Você tem que abrir mão. Você quer? Agora, essas coisas, elas só terão sentido quando eu faço opção em deixá-las por Jesus, não por mim mesmo. O atleta faz por quem? Por Jesus? Não, por ele mesmo. Por exemplo, naquele filme Carruagens de Fogo, aconselho que você assista,
Você não assistiu? Tem uma atleta que é o top, como diz o povo, né? O top das galáxias, né? O melhor que tem corredor. Se ele correr, ele vai ganhar. Mas a corrida ia acontecer num dia de domingo, o dia do Senhor. Qual é a opção que ele faz? Se ele corresse por si mesmo, iria competir. Mas como a vida dele era para Cristo, o que foi que ele fez? Não correu. Quem perder a vida por minha causa, disse o Senhor Jesus Cristo, vai achar. Quando você abrir mão de alguma coisa, pense se você está abrindo mão por seu benefício ou pelo de Cristo. Se você fizer isso, vai achar. Se não fizer, não vai achar, vai perder. Então ele disse, viva para mim, que aí você vai ter verdadeiro o quê? Vida. Aí ele arrasou, finalizando esse argumento, dizendo o seguinte, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Ou o que dará o homem em troca de quê? Então ele está dizendo, meu filho, as coisas mais preciosas que você tem na sua vida é a sua alma. Por quê, pastor? Porque Cristo deu a vida dele para lhe salvar. Aí eu pergunto para você, preste bem atenção nisso, olhe para mim, não deixe o sono lhe pegar. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Ah, pastor, é meu esposo. Minha esposa. Ah, pastor, meus filhos. São coisas importantes, mas não são a mais importante. Você dá a vida pelo quê, meu filho? Olha, nesse tempo pastoral, 2005 para cá, então vai quase 20 anos, né? 18 anos. A maior tragédia que eu já vi, uma das maiores tragédias, retificando, são aquelas famílias onde os líderes da família, no caso, esposo, ali auxiliado por sua esposa, primam pelas conquistas materiais e abandonam os seus filhos. Olha, quando eles chegam no final, eles olham para trás, meu Deus, foi o que nós fizemos com a nossa família. Aí o desastre é grande entre o casal, pais com filhos, e Deus te dá a oportunidade de você ver isso hoje, aprender isso hoje. Coisa mais importante, segundo esse texto, é a sua alma. Não tem dinheiro que pague, mas às vezes a gente vive correndo atrás do vento. Você está fazendo isso? Então Cristo está mostrando para mim, para você, hoje também, irmãos, que eu tenho que viver para Ele, eu tenho que mortificar a minha carne, eu tenho que entender o que de fato é importante, e ao fazer isso, eu não vou perder a minha vida, eu vou achar, e aqui é a mudança de paradigma, que eu e você, como servos do Senhor, tem a oportunidade de fazer hoje, e não devemos perder isso. Agora veja como Deus é maravilhoso. Se você fizer isso, tem um prêmio. Volte os olhos, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir, aqui que ele já está falando da sua segunda vinda, após a ressurreição, na glória de seu Pai, com os seus anjos, segunda vinda de Cristo. Então imagine você, que nessa vida, viveu para si mesmo, e Cristo voltou. Você achou que ganhou a vida e perdeu. Quando Cristo vier, o que é que Ele tem para você? Aquilo que está em Mateus 24 e 25, no sermão escatológico. Apartai-vos de mim, malditos. Vocês não quiseram viver para vocês mesmos? Para o lago de fogo e enxofre. Vão.
Mas se você viveu para Deus, perdendo para ganhar em Cristo, o que é que você vai ter? Olha o que Cristo diz. E então, verso 27, retribuirá a cada um conforme as suas, o quê? Nome disso, galardão. Quando Cristo vier, se você viveu para Ele, o que é que está te esperando, meu filho? Galardões, de acordo com o que você fez. Isso é bom ou ruim? Isso é excelente. É aquela expectativa nutrida pelo apóstolo Paulo nessa vida de dores. Eu sei que eu vou sofrer. Cadeias me esperam. Mortificar a carne. Negar a mim mesmo. Mas eu sei que o meu Redentor que vive voltará. E não somente Ele não me abandonará nesta caminhada, mas me retribuirá conforme as minhas obras. Ele vai te abençoar, meu irmão. Mas você quis as coisas desse mundo, as glórias desse mundo, a fama desse mundo. Pois é, no último dia, você vai ter conforme as suas o quê? Obras. E ele diz, em verdade vos digo, que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse é um verso bem difícil aqui, e que está relacionado com a questão da segunda vinda de Cristo. Alguns olham para isso pensando na transfiguração. Não é um verso fácil de se compreender, mas um ponto importante aqui, que está coeso, não é, com todo o texto, é que ele está falando da expectativa da segunda vinda e do que haverá de acontecer, quer com aqueles que estejam vivos ou mortos. Os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão para receber de Cristo também as suas dádivas. Em suma, haverá galardão para você que viveu para Cristo e não viveu para si mesmo. Então o rei informa a necessidade, concede uma repreensão e dá também uma instrução, mostrando que é importante sofrer, era necessário. E os seus discípulos deveriam aprender que assim como o seu Redentor sofreu, eles também neste mundo haveriam de sofrer. Eu gostaria de tirar algumas lições para nós aqui, bem breves. Assim como Pedro caiu, fazendo uma declaração gloriosa, e depois uma fala vergonhosa, tome cuidado, para que você, à semelhança dele, não faça declarações tão belas e necessárias e depois se veja falando coisas que não convêm a um servo de Cristo Jesus. Você entendeu isso? Às vezes você fala coisas tão belas, mas depois fala outras que, meu Deus, como é que falou isso? Então vigie e ore, para não cair em tentação. Vigie e ore para não cair em tentação. Segunda coisa, esteja ciente da necessidade da obra completa de Cristo. Se ele fez isso, está dizendo para os seus discípulos. Então, você não pode crer em Cristo parcialmente. Você tem que entender toda a obra de redenção. Não é só ver a Cristo como Senhor, tem que vê-lo também como Salvador. Não é só vê-lo como Salvador, também tem que vê-lo como Senhor. A obra é completa. Toda a obra, todo Cristo. É isso que você tem que entender. Então, se você não tem a dimensão disso, estude mais, entenda mais, para que você absorva tudo que há de Jesus revelado na Escritura, e você possa ter maior firmeza naquilo que crê e naquilo que professa.
Jamais se esqueça que a vida do discípulo sempre implicará em mortificação da carne, quebra de paradigma e bênçãos. É dor. Você quer ser discípulo de Jesus mesmo? Pois esteja preparado para sofrer. Onde é o primeiro sofrimento? Lá em casa. Não, meu filho, é aqui, ó. É nesta casa, templo do Espírito Santo. É o primeiro ambiente de sofrimento. É aqui dentro. Esteja preparado para isso. Irmãos, eu olho para essa sessão aqui e fico pensando, meu Deus, será que nós temos real dimensão do que isso implica? Se a gente tivesse, seríamos mais obedientes ao Senhor. Estaríamos mais dispostos a negar a nossa carne, os prazeres que ela tanto almeja. Quem quer ser discípulo de Cristo precisa aprender a sofrer, negando-se a si mesmo. Quero que você entenda ainda que se você valoriza muito a sua vida, no que diz respeito às coisas deste mundo, cuidado para você não se decepcionar quando morrer. Por quê? Porque a promessa de Cristo de galardão é para quem viveu nesta vida em obediência a Ele, não a quem viveu em desobediência. Cristo prometeu uma coisa aos desobedientes. O que foi? Castigo. Filhos desobedientes, Ele disciplina. Aqueles que não são filhos e são desobedientes, portanto, está reservado o castigo final. Então não imagine você que vivendo a vida de desobediência deliberada, que você é filho, ou vai ser abençoado no final. Não. Filhos lutam contra a carne. Filhos resistem ao maligno. Filhos fogem da aparência do mal. Filhos fazem isso. Se isso não está na sua vida, esse é um indicativo que você não é filho. Pense nisso, que você pode estar enganado. Agora eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando o filho disse que ia morrer, vou para Jerusalém, vou sofrer e vou morrer, mas ele disse a última coisa, qual era? Eu também vou o quê? Ressuscitar. Sabe o que é isso? É esperança para todo aquele que sofre por Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, meu filho, que se você sofre por Jesus, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, você também o quê? Ressuscitará. Então você pode viver nesse mundo, mesmo em meio às dores, tendo no seu coração o quê? Esperança. Esperança que não confunde, esperança que jamais será frustrada, esperança que anima, que encoraja. Não é a esperança de que o governo vai mudar, que não vai ter terceira guerra mundial. Não é essa esperança não, meu filho. Eu estou falando da esperança de Cristo ressurreto dentre os mortos. Essa esperança é a esperança que anima a nossa alma, que nos dá vigor todos os dias para levantar, mortificar a nossa carne e viver para a glória do Senhor. Era necessário ir para Jerusalém, sofrer e morrer,
mas era também necessário que o nosso Cristo ressuscitasse, para que nele nós tivéssemos vida, e vida o quê? Vida em? Vida abundante. É o que o Cristo ressurreto nos promete. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então ele está dizendo que tem esperança nesta vida, não tem? Mas não se limita a ela. Somos os mais o quê? Bendito seja Deus, que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para a sua glória e para o nosso bem. Que Ele nos abençoe. Amém.